Ora, muito boa tarde. Depois de um bom almoço, um bom cabritinho, aqui estamos nós para dar continuidade. Esta aula é a aula 40.3 e vem na sequência do que vos falava sobre o plano de pormenor, de como elaborar um plano de pormenor. Bom, o plano de pormenor, volto a repetir, divide-se em três partes fundamentais. Uma que tem a ver com a análise, interpretação e caracterização do espaço de intervenção. Depois uma segunda parte que tem a ver com a proposta em si de intervenção, o projeto do plano de pormenor. E terceira, uma componente mais de gestão de território, através de um regulamento e através da legislação que é criada em função dos projetos e das propostas que vocês apresentam. Muito bem. Voltando ao primeiro ponto, levantamentos. Os levantamentos devem conter uma representação rigorosa, planimétrica e altimétrica de todos os espaços construídos e não construídos. O que quer isto dizer? Quer dizer que, vamos ficar num exemplo concreto de uma rua. O levantamento deve ser o quanto rigoroso possível. A rua no seu levantamento planimétrico, mas depois também a cota, por exemplo, da entrega ao domínio público. Trataremos desta questão também mais tarde, já foi elaborada numa aula prévia, que é a chamada entrega ao domínio público. Portanto, se tivermos um prédio, temos necessariamente a porta do prédio e temos uma soleira. E essa soleira pode ser imediata na relação com o espaço público, com o passeio, ou pode existir um espaço de transição e existirem, por exemplo, escadas que levem até ao patamar da entrada do edifício. E podem existir rampas, etc. Portanto, significa que o perfil com a cota de soleira, a cota da entrega ao domínio público, são duas coisas diferentes. E depois também a cota do passeio, a cota do estacionamento, a cota da rua. A própria rua é muito importante definir o perfil da rua para saber se tem caimento ou não, identificar nesse levantamento todas as infraestruturas encontradas. Vejam, por exemplo, um passeio que tem 1,5 m de largura, mas depois tem constrangimentos. Tem uma caldeira onde está implementada uma árvore, tem um armário de eletricidade, e já temos aqui um constrangimento para os PMCs, pessoas de mobilidade condicionada. Significa que numa intervenção vamos imaginar que nem podemos alterar o perfil da rua, porque consideramos que não vamos intervir digamos, naquela área em si, mas podemos redesenhar o próprio perfil da rua. Porque a rua é muito larga e entendemos que devemos pôr não as 3 faixas de rodagem, mas 2. Temos que incluir o estacionamento. Temos que aumentar o passeio porque temos uma frente edificada de comércio, com um passeio de 1 metro. Portanto, não alterando a diferença e a largura entre os espaços construídos, o perfil do espaço não construído, que inclui espaço privado e espaço público, torna-se imperativo de alterar, de controlar. Então, este levantamento deve ser o quanto rigoroso for possível. E nos textos de apoio pedagógico, vocês têm referidas todas estas questões. Estou aqui a ler, por exemplo, a informação sobre vias, passeios e estacionamento, ou seja, todos os elementos físicos que condicionem o uso e a circulação no espaço pelo homem. E pelo homem incluo sempre aqui os transeuntes e também os veículos com todos os seus fluxos gerados. Este levantamento deve ser rigoroso, indicando a sua dimensão, as devidas cotas planimétricas altimétricas, etc. Os quadros sinóticos, muito importantes, os quadros sinóticos são aqui o reflexo e o resumo desta mesma objetividade. Porque quando eu classifico um lote com determinada área, e depois uma área de implantação, e depois uma medida de frente, e se tem entrada para uma viatura, vamos imaginar uma habitação unifamiliar, com uma entrada carral lateral. Portanto, em frente ao portão não posso pôr um estacionamento, tenho que pôr uma via
um lance ilegável para poder entrar no lote e também não posso pôr uma árvore. Portanto, tudo isto significa que depois os quadros sinóticos acabam por refletir estes pequeninos aspectos. Se eu tenho uma casa, não posso colocar 2 lugares de estacionamento porque a medida do lote é estreita, isto vai se refletir depois nos índices de ocupação de solo, nos índices de ocupação, enfim, todos os índices que depois vamos falar no quadro sinótico. Portanto, os levantamentos são, de facto, extraordinariamente importantes para que a materialização, e dou um exemplo concreto, sem referir o onde e como, um plano pormenor em que, para cumprimento do próprio regulamento do plano pormenor, não era possível. Não era possível. Número de fogos vezes número de viaturas, quer dentro do lote, quer fora do lote. Ora, se eu tiver um prédio, vamos imaginar, exagerando, tenho um prédio com 20 metros de largura, de frente, com 20 andares, ainda por cima com acesso a uma garagem, eu pergunto onde é que vocês vão colocar número de lotes vezes número de carros, vezes, lotes não, frações, portanto, apartamentos, vezes o número de apartamentos por andar, vezes o número de andares. Onde é que vocês vão colocar os 30 ou 40 carros quando tem uma frente de 20 carros? Lá está, temos aqui um constrangimento em que muitas vezes desenha-se a cidade, mas depois só materializando no quadro sinótico é que se percebe depois o cumprimento e a legalidade do mesmo. Bom, passemos para a análise. Uma análise por si deve ser uma reflexão sobre os elementos recolhidos, o mais objetiva possível, mas igualmente uma interpretação e por isso mais subjetiva sobre os elementos que serviram de base de trabalho. Portanto, uma análise não é comprometedora. Uma análise deve ser o mais consciente, obviamente, assertiva, objetiva, mas ainda não temos conclusões. Esta interpretação é fundamental para que, com consciência, possamos propor as alterações. Muitas vezes, ao fazermos o levantamento, temos a percepção do que falta naquela rua, naquela área. Temos aqui uma grande urbanização, com uma grande densidade habitacional, mas faltam aqui um jardim de infância, falta uma escola, falta um posto de saúde, E essas, ainda que ao nível do levantamento e da análise, vamos tirando essas notas, vamos pondo essas considerações, porque mais tarde vamos desenhar sobre o território. E ao desenhar podemos, de facto, referir que já quando do levantamento e da análise sentimos que esta rua estava estreita, devia ser alargada, não tem infraestruturas, devia ser permitido aqui, tal. Bom, e portanto essa análise é muito importante. Na apreciação e análise que fazemos numa interpretação de dados, igualmente o rigor, a coerência e a argumentação, a sustentabilidade dos princípios da intervenção. Ou seja, reparem, ao analisarmos um território, podemos estar já aqui a definir um dos pontos estratégicos da minha intervenção. Na minha área eu tenho aqui esta rua, estes becos que criam este constrangimento. Façam sempre esta pergunta. Tens um problema? Resolve. Ainda que ponhas hipóteses, se tu entendes que nesta área falta isto ou deveria ser feito aquilo, põe já num parágrafo. E esse parágrafo será certamente um dos pontos estratégicos da intervenção naquela área, naquele território. Bom, diagnóstico. O diagnóstico pretende ser uma pré-proposta de intervenção. Claro, eu costumo referir sempre a questão do indivíduo que vai ao médico e que diz que está com tosse, que lhe dói a garganta, que não sei o quê. Espero que não seja o Covid, mas tenho uma gripe ou tenho uma infecção na garganta. Muito bem. O médico, em primeiro lugar, vai fazer um levantamento, vai fazer uma análise, ora diz, põe a língua de fora, então e dói aqui, dói ali, pá. E cria um diagnóstico, olha, isto parece-me que é uma gripe, e parece-me que está com isto inflamado, está com não sei o quê. E agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma prescrição de uma medicação qualquer, olha, vai beber muita água quente, vai não sei o quê, portanto significa que nós começamos a ter uma ideia de como intervir.
E é nesse sentido que devem imediatamente estabelecer um diagnóstico antes da definição de estratégia de intervenção. Bom, depois tem um capítulo que se chama escalas de trabalho. Eu penso que não será necessário estar a falar sobre as escalas. É muito importante que vocês percebam que uma coisa é fazer um plano estratégico, um plano geral de intervenção de uma área metropolitana, em que se traçam linhas gerais de intervenção no território. Outra coisa é fazermos um grande plano de urbanização, o plano de nova vida. Outra coisa é fazermos um plano pormenor, balizado e devidamente caracterizado e devidamente regulado. Outra coisa é fazermos um projeto de uma casa ou de um prédio. Outra coisa é fazermos um projeto de execução de um pormenor qualquer. Tudo isto são escalas de trabalho. Vejo ali a palavra regeu. Não quero falar no regeu. O regeu é fundamental. É fundamental que exista um regeu, mas o regeu não é universal. Nem o regeu é nenhuma bitola de referência. Meus amigos, Regulamento Geral de Edificações Urbanas. Um quarto tem que ter mais do que 9 metros quadrados. Para onde? Para quem? Quais 9 metros quadrados? 9 metros quadrados não dizem nada. Existe uma série de cruzamento de informação. É uma norma que obriga, que o pé direito, que o afastamento, que, meus amigos, se fôssemos aplicar um Regulamento Geral das Edificações Urbanas português numa cidade de Luanda, 90% tinha que ir abaixo, ou 95%, ou diria tinha que ir abaixo. No regeu diz que temos que manter um afastamento ao logradouro contíguo. Vejam, por exemplo, a urbanização Nova Vida, em que, enfim, a interpretação dos regulamentos é tão idiota que temos uma área de construção maior nos anexos do que na casa primária. E tenho um logradouro com uma piscina e o meu vizinho decide construir 3 pisos de anexos para me tirar o sol, para me tirar a ventilação e para me tirar também a privacidade. Portanto, claro, é fundamental que existam regulamentos gerais de edificações, assim como outros regulamentos. Agora, cada regulamento tem que ser adequado à circunstância e ao local em questão. Um regulamento, um plano pormenor, tem esta importância. Não existe plano pormenor se não estabelecermos regras, normas bastante claras e objetivas para esse mesmo território. Bom, e termino só com a questão da área de intervenção e área de influência. Este ano vamos reduzir ao máximo este tipo de intervenção para que vocês possam, ainda que em memória, perceber como é que é o vosso quarteirão. Muito facilmente com a cartografia vocês percebem, ali é a casa daquele, é a casa daquele, e portanto vamos restringir o máximo às áreas de intervenção, mas volto a dizer, uma área de intervenção não pode ser nem sequer analisada, nem proposta, sem percebermos as relações numa área mais alargada. Onde é que as pessoas apanham o táxi? Onde é que as pessoas compram o pão? Onde é que as pessoas entram e saem no bairro? Significa que é preciso ter muito em conta e sempre, vocês esquecem sempre, começam a trabalhar a área de intervenção, contida numa determinada delimitação, e depois o resto já não conta. Se vocês abrem uma avenida, não faz sentido abrir uma avenida na área de intervenção, se essa avenida não tem continuação na área mais alargada. Bom, e ficamos por aqui na aula 40.3. Fiquem bem.